Senhor Jesus, cada pessoa que está assistindo ao vivo, quem está nesse aqui, nós precisamos que você invada nossas vidas. Nós queremos estar conectados com você, Senhor. Que o Senhor esteja nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Pergunta: é correto mentir? Isso é engraçado. Eu ouvi algumas vozes altas, algumas pessoas estão quietas, e aquelas mentirinhas brancas. E vocês agora estão muito mais quietos. E se você tiver uma festa surpresa, tudo bem? E se você falar a verdade, vai ferir os sentimentos da sua esposa. Eu só tô perguntando. E se você mentir para proteger um amigo seu, um colega de trabalho seu? Vamos lá, pessoal. Vocês estão tendo problema com isso? E se você proteger um inocente? E de coisas muito ruins? E seus filhos pequenos? Você mente para eles? Para proteger eles? Vamos voltar na primeira pergunta. Tá tudo bem mentir? Nós estávamos entrevistando um pastor há um tempo atrás aqui. Muito amigo meu. Você precisa entrevistar ele, ele é o melhor. Isso aconteceu. Nós entrevistamos ele e nós estávamos muito impressionados. O currículo dele era impressionante, mas eu tinha algumas regras que eu não podia e havia muitas pessoas para essa posição. E eu queria entrevistar todos os candidatos. E a gente ligou para uma das escolas que ele tinha listado no currículo dele. E o currículo dele era impressionante. O nível de realização que ele tinha. E eu liguei para algumas escolas para perguntar se eles tinham aquele grau, aqueles degrees. E eu recebi algumas informações que ele nunca tinha estudado lá, nunca tinha se formado lá. Está tudo bem mentir? Esse cara não estava impressionado quando eu liguei falando que não ia contratar ele. Ele falou para os meus amigos, ele disse: o Lee cometeu um erro. Sabe, às vezes você tem que fazer isso, porque ninguém vai olhar se você realmente tem ou não. Então tá tudo bem mentir? Quando as pessoas não... Quando outras pessoas sabem que se eu descobrir a mentira, não vai estar tudo bem. Se você fica nessa de ficar mentindo no dia a dia, e preste atenção, você não tem certeza, você pode confiar nas pessoas. É exaustivo. Eu li um artigo esse final de semana que a média de mentiras é 12 vezes por dia. E baseado na minha observação, isso somente esse artigo está errado. Esse número deve ser bem maior. Infelizmente, nós se tornamos muito cínicos. Às vezes você levanta as suas sobrancelhas e fala, será? Às vezes não passa no teste, naquele teste
percepção de mentira. E a gente olha, ouve e fala, sério? E a gente tem alguns termos, né? Negação plausível. A propósito, suas respostas aqui está ok para mentir. Eu listei algumas coisas. É por isso que a gente está tendo essa conversa. É muito difícil tratar desse assunto. Eu vou por algumas passagens. Êxodo, você não deve mentir ou enganar seu vizinho. Lábios mentirosos são uma abominação para o Senhor, mas aqueles que falam, aqueles que agem fielmente são recompensados. Não mente para um para o outro, vendo as práticas de um para o outro. Ele é o pai da mentira. Jesus, quando disse isso, você é o pai da mentira. E o seu desejo é fazer o desejo dele. Ele não tem verdade nele. Quando ele fala, só tem mentira. E ele é o pai da mentira. João 8:44. Assassino, enganador, destruidor. A língua nativa de Satanás é a mentira, é mentir. Quando estamos mentindo, nós estamos falando a língua de Satanás. Isso é uma abominação sobre a nossa vida antiga. Quando o Espírito Santo entrou nas nossas vidas, nós temos que deixar isso de lado. Graças a Deus, vocês estão bem quietos, hein? Eu sabia que qual que era a resposta correta. Mas nós vamos ter muita dificuldade, vamos passar nessa, né? E eu espero que você esteja num grupo e vai ser uma conversa muito interessante essa semana. E cada vez que você começa a falar durante essa semana, você vai perguntar essa pergunta que é muito difícil. Eu vou falar sobre um homem chamado Davi. Vamos falar sobre conexão com Deus. E eu estou convencido, conectar com Deus. E Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que é bom assim, a gente ensinar sobre a Bíblia, a gente aprende também. A Bíblia fala para nós histórias verdadeiras de pessoas que viveram e como que a vida deles foram. E a Bíblia não fica tentando mostrar outras coisas, mostra o que aconteceu. Nós vamos falar sobre Davi, um cara que era segundo o coração de Deus. Algumas semanas passadas nós falamos sobre Davi. E uma das histórias mais conhecidas, que é quando ele mata Golias. E o pessoal de Israel estava lá diante desse gigante por semanas. E todos com medo. E todos ali parados. E Davi matou aquele gigante com uma pedra e uma funda. E quando ele está voltando daquela vitória, tem alguns capítulos, e depois que ele está voltando daquela vitória, as pessoas estão batendo palmas e aplaudindo e cantando, dizendo, e Saul era o rei naquela época. E Saul, eles cantavam, Saul matou milhares
e Davi matou dezenas de centenas de milhares. E e Davi obviamente estava acima dele. E ele não tinha maturidade. E ele pensou, e em vez dele bater palmas e agradecer, e ele pensou, não, eu vou ter que destruir ele, porque ele vai tomar o meu trono. Você conhece a história. O engraçado de ler a Bíblia é que essas histórias mostram a nossa natureza humana, o que aconteceu e o que sempre acontece. Você pode ter tido uma experiência dessa no trabalho. Famílias, irmãos, e nós já estivemos nessa situação. O que é difícil sobre essa história é o que pode estar acontecendo no seu mundo. Davi percebeu rapidamente que o seu sogro era o pai do seu melhor amigo, estava tentando matá-lo. Ele não estava tentando, mas ele perseguia Davi onde ele fosse, até que ele conseguisse fazer o que ele queria, que era matá-lo. Nós vamos falar na história hoje o que aconteceu no momento em que Davi estava no deserto, fugindo do cara que ele salvou. Ele protegeu ele durante aquele momento difícil na guerra. Às vezes as pessoas que você ama, as pessoas que você contratou, e ele vai contra você. E isso não faz nenhum sentido. E ele estava fugindo no deserto, tentando sobreviver. Eu vou ler para você. Talvez você, onde você esteja, no momento que você esteja, se você esteja em um momento muito difícil e algumas coisas podem estar acontecendo e pode parecer que o que está acontecendo não seja justo. Eu vou ler no Salmo 13. É uma chance que talvez você esteja. Isso é Davi escrevendo. Salmos 13. Até quando, Senhor? Você se esquecerá de mim para sempre? Esse era o cara segundo o coração de Deus. Você não tem que levantar sua mão, mas você pode olhar e falar, Deus, você pode me ouvir? Você me esqueceu? Eu te amo, eu acredito em você. Meu mundo está desabando e parece que eu não estou conectado, eu não posso me conectar com você. Eu sinto muito se você está nessa situação. Eu sei que muitos de vocês devem estar, isso machuca. E eu vou orar por você, para essa pessoa que está nessa situação, que ele se sente desconectado com você. Eu oro para que você ministre no coração dessas pessoas. Amém. E ele continua. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei que lutar com a angústia na minha alma? Com a tristeza no meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Como vou sair disso? Essas são palavras minhas. E ele fala, no versículo 3, volta-te e responde-me. Senhor meu Deus, restaura o brilho dos meus olhos, ou eu morrerei. Não permita que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixe que eles se alegrem com o meu tropeço. E agora como ele finaliza? Esse é o cara que estava fugindo. Ele estava no deserto, ele estava machucado.
Estava se sentindo só. Você sabe como isso funciona. O versículo 13, ele finaliza falando: Eu, porém, confio no teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. No deserto, infelizmente, quando a gente está numa situação dessa, existem algumas coisas, alguns fundamentos na nossa vida que ficam negados porque nós estamos ali sofrendo. Pode ser disciplina, orar, ler a Bíblia, se conectando com outras pessoas. Eu conversei com uma pessoa e e ele falou que parou de ir na igreja. Eu amo a igreja, eu amo Deus, mas eu não consigo ir. E eu falei, por favor, não pare. Vocês precisamos de um do outro quando nós estamos machucados. Você não pode se esconder. Nós precisamos nós precisamos ler esse salmo milhares de vezes, memorizá-lo. Quando você estiver orando e pedindo a Deus. E existem muitas orações. E o que acaba acontecendo é que nós revertemos. Eu mencionei mais cedo algumas crenças, alguns princípios fundamentais. E Davi estava ali no deserto. E nós vamos falar. Ele chegou no fundo do poço e ele não tinha comida. Isso isso, eu estou bem alimentado. Então, no versículo 21 de 1 Samuel, fala sobre a história. Eu vou ler para vocês. O versículo diz: Davi foi à cidade de Nob encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. 1 Samuel 21. Ele estava ali com fome. Ele vai para uma cidade chamada Nob, onde tinha os sacerdotes. Ele vai até o sacerdote. E Aimeleque, ao vê-lo, tremeu. Por que você está sozinho? Por que ninguém o acompanhou? E o Davi disse: O rei me enviou para tratar um assunto sério. Mas ele pediu para que eu não contasse para ninguém porque estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. E o que a gente sabe daquilo que a gente já leu é que Davi mentiu. Na cara, sem nenhum problema ele mentiu. Ele não estava trabalhando pro rei agora. Tecnicamente, não, pare. Meia verdade, você está tentando enganar. Ele estava correndo, ele estava fugindo. Ele mentiu para Aimeleque. A verdade é que ele estava com muita fome. E algumas coisas ele podia falar, tem comida aqui, tem uns problemas acontecendo. E ele poderia falar, sim, claro, o que você precisa? É estranho como a gente tem a tendência de mentir numa situação dessa. E talvez você pense, por que você mentiu? Você não precisava mentir. Isso aqui poderia causar um cenário totalmente diferente. E
E poderia ter tratado de maneira diferente. Mas quando você... Quando você pode pensar, quando eu posso perder meu emprego, quando você tem medo, a- o medo faz você acreditar em falsos profetas. Você fica projetando o que vai acontecer e você está numa situação que você não deveria estar. E para ele, o medo foi o que direcionou ele. Ele estava com medo de morrer. Saul estava tentando matá-lo. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar para a pergunta. Está tudo bem você mentir? Se você estiver com fome, com muita fome, ele poderia mentir? E se tivesse uma arma na sua cabeça? O exército de Saul estava ali perseguindo ele. Existe uma empresa, eu estou com medo. Era mais ou menos o que estava acontecendo com Davi. Tudo bem para mentir. Existia um exército contra ele. Tinha um rei contra ele. E tudo bem ele mentir? Só para ele continuar se protegendo? Pedir uma proteína, alguma comida, tem algum problema? Ele estava pedindo só pão. Só pão. No versículo 3, 1 Samuel 21. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pão ou qualquer coisa que tiver. Nós não temos pão comum, disse o sacerdote, mas há o pão sagrado. Ele estava no templo. Mas há o pão sagrado que você pode comer, desde que seus homens não tenham se deitado com nenhuma mulher recentemente. Davi respondeu: Nunca permito que meus homens toquem em mulher quando saímos numa campanha. E se eles permanecerem puros em viagens comuns, quanto mais nessa missão. Ele mentiu de novo. Se lembra? Só lembra. Pede lá o pão. Não teria problema, só uma mentirinha. E é quando eu entendi que nunca. Eu só coloquei ali no meu currículo. Eu só precisava. Deixa eu me falar. Eu prometo que com certeza ali tinha muito mais mentiras. Uma mentira trazem outras. Ele falou: Meus caras estão puros? Não, não estão. E o versículo 6. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados pães da presença, que eram colocados diante do santuário. Naquele dia tinham sido substituídos por pães frescos. Ele mentindo. E tem uma pergunta que pode ser respondida como parece que não era. Ele não poderia dar pão santo, sagrado. E ele poderia ter perguntado mais algumas coisas. Será tudo bem eu dar esses pães? Como que ele tomou aquela decisão? E graças a Deus que Jesus respondeu essa pergunta. Lucas, versículo 6, 1. No sábado, enquanto Jesus caminhava pelo campo de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os pães. Alguns fariseus lhe disseram:
por que vocês desobedecem a lei do sábado? Jesus respondeu, isso é impressionante. Deus está falando o que a gente está lendo aqui. Você não leu nas Escrituras o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados, que só o sacerdote tinha permissão de comer, e deu também para os seus companheiros. E Jesus disse. E ele acrescentou. E veja o que ele acrescentou. Ele disse, o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado. Ele disse, ele disse, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele está dizendo que a tradição é menos importante do que a necessidade de uma pessoa. Quando você tem compaixão de uma pessoa, você põe Jesus em primeiro lugar. E eu vou perguntar. Por isso que Cristo é em primeiro. O que é fascinante, Jesus não comentou sobre a mentira de Davi. Eu queria que ele tivesse comentado. Ele comentou sobre Emelec, sobre a ação de Emelec. E Davi, ele não parou só com a... E aí ele não parou só na comida, ele falou que precisava de uma arma. Ele falou, pô, eu não trouxe nenhuma arma. Tem alguma arma aqui? E não é o que você poderia encontrar num templo. E ele falou, não tenho, mas a espada de Golias está aqui. E mesmo depois que Davi cortou a cabeça de Golias e com a espada dele a espada ficou no templo. E sobre a espada estava: nós colocamos a nossa fé em Deus. E agora Davi está fugindo. Algumas vezes as coisas saem do controle no deserto, quando você está fugindo, quando você sente que Deus está longe de você, quando você não se sente conectado com Deus. E você toma algumas decisões. E lembra que tentaram colocar armadura em Davi? Davi falou assim, não, Deus vai estar lá. Deus estava comigo quando eu matei o leão. E eu só preciso de uma funda e uma pedra. Tiraram as armadilhas dele. E ele só esteve dependente de Deus. E agora, estando no deserto, ele mentiu e mentiu outra vez. O versículo 21. Lê esse capítulo 21, 22. A mentira começou a fazer parte dele nessa situação bem difícil. Quando ele sentia que Deus estava muito distante. E quando a gente não está conectado com Deus, a gente volta a fazer aquelas coisas. E era o que ele estava fazendo, coisas antigas. E ele falou, eu preciso de uma espada. Você lembra que Golias era muito grande. Imagina o tamanho daquela espada. O que ele ia fazer com aquela espada? Porque você não volta aos tempos antigos, quando você confiava em Deus? Você contou essa história milhões de vezes, milhares de vezes. Você sabe que foi Deus que te deu esse trabalho, que te deu essa família, que foi Deus que te deu a sua esposa, seu esposo. Agora as coisas estão diferentes, né? E ele pegou aquela... E ele estava lá no deserto. E quando a gente está no deserto, a gente tem a mania de, quando a gente está assim, a gente não acreditar
a gente quer acreditar só nas coisas que a gente vê, a gente não, e a gente tem que confiar em Deus. E confiando ali na espada, sendo que antes, pela fé, ele confiou em Deus para superar tudo. E agora ele está carregando aquela espada. E ele fala, não, ninguém vai se machucar, eu só preciso de pão e uma arma. E tudo bem. Me dê uma arma e vai estar tudo bem. E o versículo 22. Então ordenou a guarda pessoal. Quando essas coisas acontecem, existe algum servo de Saul. E o nome dele era Doeg, o Edemonita. Doeg. A pronúncia pode ser dog, como de cachorro. E a gente está sempre ali. Né? Ele era edemonita. Ele era chefe da casa de Saul. E uma coisa, quando você vê algumas coisas, você sabe que aquilo, você não, às vezes quando você nota alguma coisa, foi um alerta para você, você não percebe aquilo e depois você lembra. É como um sino na sua cabeça. E aí você fala, pô, eu sabia. E esse Doeg foi até o rei e falou, ei, Elimeleque ajudou Davi. E Saul, nesse ponto, ficou muito doido. Se você ler o capítulo 22, ele ficou louco. Ele vai até a cidade de Nob, dessa cidade de sacerdotes, e ele mata 85 sacerdotes. Ah, não vai machucar ninguém, é só... Ninguém vai se machucar, é só um pão. É só pão. Esse é o ponto final de uma mentira. E Saul... E ninguém queria matar os sacerdotes. Não, eu não vou matar. Quem vai matar um sacerdote? E aí o Doeg, ele vai. Ele não tem nenhum escrúpulo. Ele sabia que quando ele levou essa informação para Saul, o que ia acontecer? Uma mentira. 85 pessoas mortas. E a mentirinha virou uma bola de neve. Isso sempre acontece. Eu sei que eu estou com pouco tempo aqui, mas eu vou tentar não passar do meu tempo. Se você lê em Samuel, o que aconteceu sobre Samuel, quando ele foi deixado no templo para ser um sacerdote. Não faça isso, uma criança, não faça isso. Trazer uma criança e deixar aqui. Alguns de vocês podem estar tentados. Então, chegar num domingo e alguém chega e deixa... Alguém deixou um gato dele aqui na igreja. Me deixou aqui, falou, sinto muito, eu não posso cuidar dele. Aí, tudo ok, a igreja pode então. Não deixe, não jogue seus filhos aqui. Mas uma coisa que eu amo contando histórias das crianças, contando histórias para as minhas crianças, e a história favorita da minha filha era, ela pediu para me contar isso milhões de vezes. Ela conta a história de Adão e Eva comendo as frutas, porque ela ama
o que aconteceu com eles quando eles foram contra Deus. Ela, minha filha é uma filha de justiça. Ela gosta de que Deus puniu eles, porque eles foram contra ela. E quando ela estava noiva, antes de se casar, e quando eu perguntei qual que é. Ela perguntou para ele. Ele falou, é do Bom Samaritano. A história favorita dele era o Bom Samaritano. E ela conseguiu o melhor marido do mundo. Essas histórias da Bíblia é muito interessante. E, e minha esposa, minha filha sempre gostou e sempre gosta dessa história. Minha história favorita da Bíblia é sobre Samuel, sobre esse cara que foi deixado no templo, Samuel, com e Samuel foi para a igreja, ele fica ouvindo uma voz e ele vai lá para Elias, o sacerdote. E aconteceu 3 vezes. E ele disse: se você ouvir de novo, você responde: sim, Senhor, eu estou aqui. O seu servo está aqui. E eu vou para você ouvir a voz de Deus. É uma coisa que eu quero. Eu queria ser Samuel. Eu quero ouvir a voz de Deus. Todos nós queríamos. Não é o que a gente leu no versículo, no Samuel, no Salmos 13. É tudo que eu quero ouvir. Ele finalmente ouve aquela voz novamente. E ele fala: sim, Senhor, teu servo está aqui. E Deus lhe deu algumas profecias. E ele perguntou: qual foi a profecia? O que Deus disse? E ele falou: eu não vou te contar. E Elias disse: não, você tem que me contar. Conte-me tudo. É o que Deus disse. Ele disse que seus filhos, você, você deixou que seus filhos fossem uns filhos desobedientes e você não controlou eles. E como resultado, todos eles serão mortos. Imagina se você ouvir disso de uma criança que você acompanhou crescer. E sobre essa história, esses 85 profetas que foram mortos, eles eram descendentes de Eli. Então, você pode se perguntar, isso desculpa a mentira de Davi? Afinal, Deus falou que ia acontecer? Não, isso não. Isso não é uma desculpa. Mas isso mostra, mesmo quando a gente peca, Deus, o que a gente fizer, isso não muda. Deus vai sempre alcançar o propósito dos seus planos. É um aviso para nós de que as mentiras têm consequências. Era só uma mentirinha branca. Mas pra gente, a gente justifica. Faz sentido. Eu estou com fome. Saul está atrás de mim. Eu vou pôr uma passagem aqui, que eu ouvi isso várias vezes. Isso tem me ajudado muito. Os pecados sempre vai tirar de você mais do que você necessita. E custa muito mais do que você pagou. E mantém você mais longe do que você quer. Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Números 32. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências.
Deus me ama muito para ele e ele vai me expor se eu continuar nos meus pecados. Infelizmente, a gente não escapa das consequências. Essa história de Davi mostra isso. Nós fazemos escolha todos os dias. Nós justificamos e as nossas escolhas, elas importam. Se nós mentimos, se a gente desobedecer, ou a gente obedece, confessa e seguimos a Jesus. E é por isso que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele falou que ele tinha um coração quebrantado. E é isso que Deus está buscando. Provérbios fala: quem oculta seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona recebe misericórdia. Minha oração para você é que todos nós somos pecadores. 12 vezes, mentir 12 vezes talvez não seja verdade, talvez seja muito mais. E nós somos pecadores, mas você, Senhor, eu não quero continuar nesse caminho, me perdoa. Confesse seus pecados. Ele é misericordioso para te perdoar. Jesus morreu e ele tirou todos os nossos pecados. Ele ressuscitou e ele nos deu o seu Espírito Santo para que nós continuássemos tendo vida e vida em abundância. Você pode se levantar, por favor? Eu vou ler mais um versículo. É o Salmo 119, 29 e 30. Davi diz: afaste de mim o caminho da mentira. Dá-me o privilégio de conhecer a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Decidi viver de acordo com os teus estatutos. Eu me pergunto, isso pode ser a sua oração nessa música. Eu quero que você ore e a gente junto como igreja. Se você não acredita, não faça. Mas isso é o que Deus, isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Davi, que ele orou pedindo. E você pode orar comigo. Afaste de mim o caminho da mentira. Dai-me o privilégio de conhecer a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Decidi viver de acordo com os teus estatutos.